Na parte anterior, falei sobre o filtro perceptual como um mecanismo que determina em grau muito maior do que a maioria das pessoas percebe o que entra na consciência e o que fica de fora. Falei sobre a dimensão corporal desse filtro, sobre a dimensão relacional e sobre o espaço entre estímulo e resposta como o território onde a liberdade genuína existe. Encerrei com uma pergunta sobre os momentos em que você agiu de forma completamente automática. Quero agora ir mais fundo nessa questão, porque ela aponta para algo que considero central e raramente articulado com precisão suficiente. A atenção não é apenas um instrumento para observar o que está acontecendo. Ela é em si mesma uma força que muda o que está sendo observado. Isso foi documentado de forma perturbadora pela mecânica quântica no experimento da dupla fenda, onde a observação de partículas subatômicas altera o comportamento delas. Mas antes que esse fato seja usado como justificativa para afirmações grandiosas sobre a consciência criando a realidade, é importante ser preciso sobre o que isso significa e o que não significa. O efeito do observador em física quântica opera em escalas imensamente menores do que neurônios ou células. A decoerência quântica, o processo pelo qual propriedades quânticas se dissolvem em escalas maiores, impede que os efeitos quânticos se propaguem diretamente para a escala da experiência humana cotidiana. Seu pensamento sobre dinheiro não está colapsando funções de onda para manifestar oportunidades. Isso não é como a física funciona. Mas existe um sentido completamente diferente, rigorosamente documentado e profundamente importante, em que a atenção muda o que está sendo observado. E esse sentido opera na escala da experiência humana. Quando você dirige a atenção consciente a um estado emocional, algo muda naquele estado. A raiva observada com atenção plena não se exprime da mesma forma que a raiva que opera automaticamente. A ansiedade notada antes de se consolidar em comportamento reativo tem um destino diferente da ansiedade que passa diretamente ao comportamento. O padrão de tensão corporal que você nota com curiosidade responde de forma diferente do que o padrão que você desconhecia. Isso não é misticismo. É psicologia observacional básica, confirmada tanto pela tradição contemplativa quanto pela neurociência contemporânea. A metacognição, a capacidade de observar os próprios processos mentais em vez de apenas ser dirigido por eles, está associada a diferenças mensuráveis na regulação emocional, na tomada de decisão e na flexibilidade cognitiva. Pessoas com maior capacidade metacognitiva tendem a responder a situações difíceis de forma mais adaptativa, não porque sejam mais inteligentes ou mais fortes, mas porque têm acesso a um nível de processamento que as pessoas com menor metacognição simplesmente não conseguem acessar no calor do momento. E essa capacidade é desenvolvível, não instantaneamente, não sem prática, não sem o tipo de comprometimento que qualquer desenvolvimento real exige, mas desenvolvível. O budismo tinha uma palavra para isso, sati, frequentemente traduzida como atenção plena ou mindfulness. A prática básica era simples na descrição e exigente na execução. Observar o que está acontecendo interna e externamente, sem identificação automática com o que é observado. Não identificação não significa distanciamento frio ou indiferença. Significa a capacidade de estar plenamente presente com uma experiência, incluindo experiências difíceis, sem ser completamente consumido por ela. A diferença entre estar no centro de uma tempestade e ser a tempestade.
Os neurocientistas descrevem isso em termos de ativação da ínsula e do córtex pré-frontal medial, regiões associadas à introspecção e à consciência de si mesmo. Meditadores de longa data mostram padrões distintos de ativação nessas regiões, e esses padrões correlacionam com melhores resultados em medidas de regulação emocional e tomada de decisão. O que isso significa na prática cotidiana? Significa que há uma diferença entre experienciar uma emoção e notar que você está experienciando uma emoção. A segunda frase parece quase idêntica à primeira, mas implica um observador que está um nível acima do conteúdo sendo observado. E esse observador, quando desenvolvido, tem acesso a opções de resposta que simplesmente não estão disponíveis quando você é completamente idêntico ao conteúdo. Quando você está completamente dentro da raiva, a raiva decide o que acontece a seguir. Quando você nota que está sentindo raiva, você ainda está sentindo raiva, mas existe um espaço, mesmo que pequeno, entre o sentimento e o que você faz com ele. Esse espaço não aparece por vontade, aparece por prática. E aqui quero dizer algo que raramente é dito com clareza suficiente sobre a prática meditativa. Ela não produz ausência de pensamentos ou ausência de emoções difíceis. Produz uma relação diferente com pensamentos e emoções. As pessoas que chegam à meditação esperando que ela elimine a ansiedade, frequentemente ficam decepcionadas, porque a prática pode inicialmente amplificar a percepção do quanto a mente está agitada. O que estava sempre lá, mas abaixo do limiar da atenção consciente, de repente se torna visível. Isso não é fracasso da prática, é sucesso de um tipo diferente do esperado. Você não está desenvolvendo um estado diferente. Está desenvolvendo a capacidade de estar presente com o estado que existe, sem precisar que seja diferente. E, paradoxalmente, é exatamente essa capacidade de estar presente com o que é, sem resistência compulsiva, que mais frequentemente permite que o estado mude. Não porque você o manipulou, mas porque a resistência que o mantinha em ciclo se dissolveu. Os estoicos tinham uma prática que captura isso com precisão. A distinção entre o que está sob nosso controle e o que não está. Epicteto era explícito. O que está sob nosso controle é como nos relacionamos com os eventos. O que não está é a maior parte dos próprios eventos. Isso não é passividade. É uma distinção de precisão cirúrgica sobre onde a energia é efetivamente bem utilizada. Gastar energia resistindo ao que não pode ser mudado é um desperdício documentado que a maioria das pessoas pratica com uma consistência notável. A ansiedade sobre coisas que você não pode controlar, a ruminação sobre eventos passados que não podem ser alterados, a resistência a sentimentos que já estão presentes, tudo isso consome recursos que poderiam estar disponíveis para o que pode ser mudado. A atenção que aprende a distinguir esses dois territórios, o que pode ser influenciado e o que não pode, e a se orientar de acordo, não está sendo passiva. Está sendo extraordinariamente eficiente. Isso conecta a algo que Byung-Chul Han, filósofo coreano contemporâneo, que admiro pela clareza do pensamento crítico, descreve como a patologia da sociedade do desempenho. Uma cultura que substitui proibições externas pelo imperativo interno de poder sempre mais, alcançar sempre mais, otimizar sempre mais. O resultado não é liberdade. É um tipo de esgotamento específico, o esgotamento de quem é ao mesmo tempo escravo e capataz. A atenção cultivada não está a serviço desse imperativo. Não está tentando produzir mais ou se tornar mais eficiente para alcançar mais resultados. Está tentando, no sentido mais fundamental,
estar mais presente com o que é real. E o que é real, frequentemente, é muito mais rico do que o filtro habitual permite perceber. Quero aprofundar algo que mencionei de passagem, mas que merece tratamento mais cuidadoso: a diferença entre a atenção como instrumento de produtividade e a atenção como prática contemplativa. A cultura contemporânea descobriu o mindfulness como ferramenta de performance. Grandes corporações implantaram programas de meditação para aumentar a produtividade dos funcionários. Aplicativos prometem reduzir a ansiedade em 8 minutos por dia. A atenção plena foi incorporada ao vocabulário do desenvolvimento de liderança como mais uma habilidade a ser otimizada. Não estou dizendo que isso não tem valor. Tem. Práticas de atenção reduzem de fato o estresse, melhoram a regulação emocional e aumentam a capacidade de foco. Esses efeitos são bem documentados. Mas existe uma distorção quando a atenção é tratada exclusivamente como instrumento para produzir resultados melhores. Porque a prática mais profunda da atenção não está a serviço do desempenho, está a serviço do reconhecimento. O reconhecimento de que você não é seus pensamentos. O reconhecimento de que você não é seus estados emocionais. O reconhecimento de que existe uma dimensão da sua experiência que é o observador desses estados, não o estado em si. Isso tem implicações que vão muito além de reduzir a ansiedade ou tomar decisões melhores. Quando Jung falava de individuação, o processo de se tornar quem você genuinamente é, em vez de quem o mundo demanda que você seja, ele estava descrevendo um processo que requer exatamente esse tipo de reconhecimento. Para se tornar genuinamente você mesmo, você precisa primeiro ser capaz de distinguir o que é genuinamente seu do que foi instalado por condicionamento, por expectativas alheias, por padrões aprendidos em contextos que já não se aplicam. E essa distinção não é possível sem a capacidade de observar de fora, por assim dizer, o que está acontecendo dentro. Sem a capacidade de ver o padrão em operação, em vez de simplesmente ser o padrão. Isso é o que a atenção cultivada oferece. Não como ferramenta de otimização, mas como condição para o autoconhecimento genuíno. Krishnamurti, filósofo indiano do século XX, cujo pensamento me acompanha há muitos anos, descrevia a atenção de uma forma que ainda considero a mais precisa que já encontrei. Não como concentração em algo específico, mas como uma qualidade de presença que não está excluindo nada. Atenção sem objeto. Uma abertura que recebe o que está presente sem já ter decidido o que vai encontrar. Isso é diferente da atenção que procura confirmar o que já sabe, que filtra para encontrar o que espera encontrar. Essa atenção, por mais intensa que seja, permanece dentro do filtro existente. A atenção sem objeto, quando desenvolvida, é o que permite ver além do filtro, não porque o elimina, mas porque cria uma perspectiva de onde o filtro em si se torna visível. E o filtro visível é o filtro que pode ser questionado. Há uma prática simples que ilustra isso. Em vez de tentar controlar a direção dos pensamentos durante alguns minutos, simplesmente observe quais pensamentos aparecem sem convite. Não os analise, não os julgue. Apenas note. O que a mente escolhe espontaneamente quando não é direcionada? O padrão do que aparece sem convite é um dos mapas mais honestos do filtro que você tem disponível. Os temas que retornam, os medos que aparecem de forma não solicitada, as preocupações que se instalam antes que você tenha conscientemente decidido se preocupar. Não para resolver,
para conhecer. Porque o problema que você não consegue ver não pode ser trabalhado. E muito do que mais significativamente limita as pessoas opera exatamente nessa zona de invisibilidade, não por ser profundamente oculto, mas por ser tão familiar que deixou de parecer uma escolha e começou a parecer simplesmente como as coisas são. Essa familiaridade é o que a atenção honesta dissolve, não dramaticamente, gradualmente, como luz que aumenta numa sala que estava escura. Existe uma armadilha específica nesse território que merece atenção cuidadosa, a atenção que se torna vigilância. Há uma diferença entre observar os próprios processos com curiosidade e controlá-los com ansiedade. A primeira é o que estou descrevendo ao longo desta parte. A segunda é, paradoxalmente, mais uma expressão do problema do que uma solução para ele. Quando a prática da atenção é conduzida por medo, quando a pessoa está observando seus próprios estados com o objetivo ansioso de detectar e eliminar o que é indesejado, ela está reproduzindo internamente a mesma dinâmica que cria os problemas que está tentando resolver. A resistência ao que é, disfarçada de trabalho sobre si mesmo. O psicólogo Carl Rogers, um dos fundadores da psicologia humanista, tinha uma observação que continua sendo uma das mais precisas sobre essa distinção. A estranha coisa é que quando me aceito como sou, então consigo mudar. Isso parece paradoxal. Se você se aceitar como está, por que mudaria? A resposta está no mecanismo de manutenção dos padrões. Boa parte do que chamamos de padrões problemáticos, os hábitos que não queremos, as reações que não aprovamos, os estados que gostaríamos de não ter, são mantidos em ciclo precisamente pela resistência a eles. A ansiedade sobre a ansiedade cria mais ansiedade. A autocrítica sobre a autocrítica cria mais autocrítica. A tensão em torno da tensão cria mais tensão. Quando a atenção é genuinamente curiosa, em vez de julgadora, ela quebra esse ciclo não pela força, mas pela ausência da resistência que o alimentava. Isso não é passividade. É uma forma de ação mais sofisticada do que a força direta. A diferença prática é a qualidade da atenção que você traz para a prática. Curiosidade ou vigilância. Abertura ou controle. Presença ou gestão. Desenvolver essa qualidade de atenção ao longo do tempo com consistência é o trabalho. Não glamuroso, não rápido, mas genuíno. E genuíno, ao longo do tempo, produz algo que nenhuma técnica de controle consegue. A mudança que não precisa ser mantida, porque emergiu de um nível mais profundo do que o comportamento superficial. Encerro esta segunda parte com algo que quero que você leve como pergunta de fundo para a terceira parte. Se a atenção que você pratica atualmente está a serviço de controlar ou de conhecer, de gerir ou de encontrar genuinamente o que está presente, qual seria a diferença no dia a dia se você inclinasse essa balança em alguma medida na direção do conhecer? Não é uma pergunta para responder agora. É uma pergunta para habitar enquanto continuamos. Na próxima parte, vou falar sobre o que acontece quando essa atenção desenvolvida encontra a questão dos padrões mentais, das histórias que contamos sobre nós mesmos e por que a relação que você tem com essas histórias determina muito mais do que o conteúdo delas.